Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, que você esteja muito bem, porque essa semana aí que passou, e agora início dessa aí, tá brabo, né? Tá muito brabo. Eu não sei quando você está vendo isso, se é de manhã, de tarde, de noite, se é outro dia, mas nós vamos falar essa desgraça aí que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, esse problema tão grande que essa crise, né, que o país está enfrentando, uma crise humanitária, que é a crise lá do Rio Grande do Sul, e outra é uma crise moral, uma crise espiritual, que nós estamos enfrentando também, que culminou aí com esse show aí da Madonna lá no Rio de Janeiro, essa cantora, né, Madonna, e nós vamos fazer um contraponto disso aí, para a gente tentar entender como é que Deus deve estar pensando, como é que Deus deve estar vendo todas essas coisas, como é que se nós estamos indignados, né, nós estamos indignados com certas coisas que estão acontecendo, imagina Deus. Eu fico pensando que Deus viu menos coisas terríveis que estão acontecendo do que lá em Sodoma e Gomorra. Por muito menos, Sodoma e Gomorra foram exterminadas do mapa, foram vítimas da ira de Deus, né? Deus ficou irado com aquilo ali, Deus amava aquele povo lá de Sodoma e Gomorra, porém, não é porque amava aquele povo, né? Porque Deus ama, né? Ama toda a humanidade, que ele ia suportar aquele pecado que estava lá em Sodoma e Gomorra, porque o pecado fedia as narinas do Senhor. O Senhor lá nos altos céus, né, no seu trono, ele sentiu o fedor que emanava de Sodoma e Gomorra. E da mesma forma, ele deve estar sentindo muito mais o fedor que está emanando aqui da nossa nação brasileira que inevitavelmente cairá em juízo, se já não está em juízo. Você vê essas coisas acontecendo aí, tudo é juízo de Deus, porque nada acontece sem autorização, sem o querer de Deus, tudo acontece com a sua permissão, e nós vamos fazer um contraponto entre um fato e outro, entre a depravação total, né, que nós vimos naquele show. Eu vi as imagens dos shows, eu não acreditei, aquilo seria apresentado para o público, e 90% daquelas pessoas que viram aquelas imagens, que viram as imagens no show, não acharam nada demais, que era somente o show, que pelo contrário, aquilo ali estava enaltecendo as minorias LGBT, QI, mais não sei o que, YZ, os negros, as minorias, estavam enaltecendo aquilo ali. Mas tudo que eu vi pelos olhos, né, pelo prisma dos olhos do Senhor, foi pura depravação aquilo ali. Eu não vi o show, eu vi umas imagens que apareceram ali, mesmo porque não me compete ver, mas nós estamos discutindo isso aí, porque é necessário que a gente discuta essas coisas, não é? Eu até vou botar umas imagens, elas vão estar borradas, né, que vocês não são obrigados a ver isso aí, estão borradas ali, vão ser borradas, para você entender. A da cheia lá no Rio Grande do Sul, eu não vou borrar, porque aquilo faz parte da nossa realidade mesmo. Aquilo outro lá faz parte da realidade de Satanás. Então, o que me causou tristeza, o que me causa tristeza, meus irmãos, é que em qualquer país do mundo, uma cheia que houve lá no sul, uma catástrofe que houve lá no sul, que está vendo, que está ocorrendo ainda, né? No momento que eu estou fazendo esse vídeo, está ocorrendo ainda, é uma catástrofe que houve ali, teria cancelado qualquer evento ali, o governo se moveria para minimizar aquele problema. Aquele povo lá precisa de socorro. Não existe estrutura dentro do Estado para socorrer aquele povo, é preciso que venha de fora. E o que a gente vê, meus irmãos, nesse governo maligno que a gente enfrenta, é que o pouco caso que se faz disso, né? A gente não vê as autoridades indo a público, a gente vê o povo do Rio Grande do Sul, mas a gente não vê as autoridades federais falando alguma coisa, tomando uma providência, mostrando, né,
que eles estão verdadeiramente preocupados com aquela situação daquele povo que está perdendo as casas, perdendo a vida, as cidades estão cheias, é uma catástrofe que nunca houve, né? Talvez, se não for a maior, talvez seja uma das maiores catástrofes naturais que nosso Brasil já enfrentou. Enfrentamos outras, né? Lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aquela catástrofe também, várias pessoas morreram, mas pode haver muito mais mortes nessa agora. E eu fico pensando que o povo brasileiro tem a sua fama, né, de ser um povo solidário, de ser um povo que tem empatia, mas o que a gente viu foi pouca ou nenhuma empatia. O que nós vemos foi as pessoas querendo pão e circo, querendo ver uma cantora endemoniada, uma cantora em que ela adora Satanás, adora as suas obras, adora as obras da treva, vendo pessoas fazendo rituais de feitiçaria em pleno palco, e as pessoas hipnotizadas por aquela ação de Satanás ali, achando ali tudo uma maravilha, que aquilo ali era alegria, que aquilo ali era um show para 1.600.000 pessoas, segundo aí as autoridades dizem que foi, né, que foi um mau show da cantora, aquela coisa toda. Pouco ela se importa com você, meu irmão. Pouco ela se importou se você estava lá ou se você não estava. O que ela queria era os 20 milhões dela no bolso, o dinheirinho dela no bolso, o dinheirão dela no bolso, fazer as coisas que ela sempre faz, porque todo mundo sabia que ela fazia essas coisas. Eu só não imaginava que as coisas atingiriam essa dimensão. Então eu fico me olhando pelos olhos de Deus. O que Deus deve estar pensando agora? Porque nós que somos falhos, somos imperfeitos, nós que somos aí dotados de tudo quanto é tipo de erro, nós nos indignamos, eu me indignei. Se você é crente, se você é um servo de Deus, ou mesmo se você não é, se você é uma pessoa sensata, vê tudo aquilo ali que aconteceu dentro do palco, foi no mínimo um insulto à sua própria moral e a de Deus, né? E a majestade de Deus. Tudo aquilo ali que estava ali escarneceu de Deus, né? Existem certos simbolismos ali que a gente sabe que são usados por Satanás, pelos demônios. A gente sabe muito bem que espírito agiu ali naquelas pessoas, né? A gente vê situações ali que são de sexo explícito, situações que eu não sei se ninguém verificou que ia acontecer aquilo ali, mesmo se verificasse ia ter o show. Eu vejo pessoas ali exaltando, né, a cantora como se ela fosse uma espécie de Deus, endeusam a pessoa, são fãs, são fanáticos por aquela pessoa, com 60 e poucos anos, já uma senhora, e fazendo toda aquela depravação ali. Mas eu fico pensando o seguinte, houve o show e as pessoas agiram como se a alguns quilômetros de distância, né, alguns milhares de quilômetros de distância, 1.000 e pouco, 2.000 quilômetros de distância, não se tivesse desenrolando uma tragédia humanitária sem precedentes na história do Brasil. Parece que o pão e circo anestesia tudo. Isso já acontece desde os tempos romanos. Os romanos, os imperadores romanos, criaram as plateias, criaram as lutas de gladiadores, de feras, né? Justamente para anestesiar o povo, para não prestar atenção na decadência que o Império estava enfrentando, as dificuldades que o Império estava enfrentando. Então distribuíam pão e circo, distribuíam alimento e distração para a mente das massas facilmente manipuláveis. E é isso que a gente está enfrentando hoje em dia. Estamos enfrentando tempos em que Satanás, que o reino das trevas, utiliza de elementos que anestesiam a consciência do povo. Infelizmente, anestesiam a consciência de muito crente,
Porque o que a gente vê também são muitas entidades ditas crentes, ditas evangélicas, se aproveitando da tragédia lá no Sul para fazerem propaganda de si mesmos, fazerem propaganda que eles ajudam o povo, que eles ajudam, contribuem com donativos, com alimentos, né? Em vez de fazer tudo aquilo ali no silêncio, fazer tudo aquilo ali sem promoção. Não, eles querem promover. Eu estou dando cesta básica, mas eu coloco na televisão. Eu estou dando um colchão, estou dando um monte de alimento, mas eu coloco na televisão para o pessoal ver que a minha instituição, que a minha igreja, ela ajuda o necessitado, ajuda também a pessoa que está precisando, que está passando fome. E a gente sabe muito bem que a palavra de Deus condena justamente essas coisas. A sua mão esquerda não saiba, a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, né? Faz tudo em oculto que o Senhor te recompensará. Mas essas empresas evangélicas querem notoriedade. E muitos estão aproveitando disso. Muitos estão aproveitando disso para ganhar, assim, notoriedade. Então, meus irmãos, nós vivemos no tempo de trevas. Isso que você viu, essa imagem que você viu aqui nesse vídeo, e são são pessoas corrompidas, pessoas que têm a mente corrompida, tanto quem vê, quem foi para ver, quanto quem fez esse show de horrores, né, lá no Rio de Janeiro, infelizmente minha terra, mas que vive uma degradação moral crescente há muitos anos, tanto degradação moral dos seus governantes quanto do seu povo. É uma cidade que está entregue, infelizmente, como a gente costuma dizer, às baratas. Acho que nem as baratas estão querendo viver lá. Tamanha situação de caos que a gente enfrenta naquele local. Então, o que eu posso dizer? Eu posso orar a Deus. A gente tem que orar muito ao Senhor. Orar para que aquilo ali lá no Sul acabe, que aquele povo se recupere, que menos pessoas estejam mortas, né? Já tem mais de 100, quase 200 desaparecidos, né? Se estão desaparecidos até agora não se sabe se morreram realmente ou se estão ilhados, sem comunicação, porque não tem água, não tem luz, não tem nada, nada. Então, se você puder ajudar, meu irmão, ajude aquele povo. Lá o governo do estado disponibilizou um Pix, que eu já acho um escândalo. Né? Um governo que arrecada milhões de impostos do seu povo, ainda pede para o seu povo auxiliar com Pix, estendendo o pires, estendendo a mão para que o povo coloque mais dinheiro na sua mão quando ele já arrecada bilhões dos impostos daquele povo que está desabrigado, sem casa, sem alimento, sem esperança, lá esperando as águas baixarem. Entendeu? Já acho um escândalo, né? Uma coisa incrível de se ver, né? Não, você me dá, eu estou arrecadando dinheiro de você, muito dinheiro, né? Muito dinheiro, nossos cofres estão abarrotados, tanto do governo estadual quanto do governo federal também. Também pouco se move, né? O governo se move com a agilidade de um brontossauro com uma dor na perna, com artrite. Né? O governo brasileiro se move como um brontossauro com artrite, bem devagar, para extrair o máximo de promoção política que eles possam fazer dessa tragédia, fazendo você negócio, fazendo daquela massa que está sofrendo ali negócio. Tá bom, meu irmão? Que Deus possa ter misericórdia do nosso povo, porque infelizmente nós estamos caindo em juízo por causa de uma meia dúzia de 10 pessoas que têm o seu poder de decisão em sua mão. Infelizmente, o Brasil está em juízo. Devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do seu povo, porque só não aconteceu coisa pior com esse país por causa da igreja, porque tem uma igreja que ora, tem os irmãos que oram, tem os irmãos que clamam ao Senhor. Por causa disso que até agora não aconteceu coisa pior esse país. E você pode crer, tem coisa pior ainda sendo reservada para essa nação. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe
e que Deus tenha misericórdia de nós. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo e dar a sua sugestão, a sua crítica, colocar aí nos seus comentários aí o que você acha disso, o que você está achando disso tudo, meu irmão, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.